Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus. Manhã do dia 22 de outubro, graças a Deus, terça-feira, podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor mais um dia. Se você acordou, está nos ouvindo, saiba que você é importante para os planos de Deus. Deus está te dando a oportunidade de você ser melhor do que você foi ontem. Que Deus te abençoe, meu querido. Abençoe sua vida, abençoe sua família. Derrame bênção sobre a tua vida cada vez mais. Cada vez mais Ele continue derramando bênção sobre você. Tá bom? Então, nessa manhã, eu quero dar continuidade ao nosso bate-papo falando sobre as pragas, e nesse nosso bate-papo sobre as pragas, eu quero falar sobre as rãs. O texto que eu quero ler para você está aqui em Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 ao 15. Essa praga ela traz um texto muito longo, porque assim como todas as outras, ela também tem uma função, vamos dizer assim, um ensinamento para com o povo de Deus. E diz assim, Êxodo 8, versículo 1 ao 15. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui. Deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tens glória sobre mim, quando orarei por ti ao povo para que sacrifiquem ao Senhor. Versículo 10, ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, e somente ficarão no rio. Então Moisés saiu, Moisés e Arão saíram de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Muito bem. Esse texto é um texto bem interessante. E eu quero iniciar dizendo para você que Deus sabe que odiamos quando invadem a nossa privacidade, quando não conseguimos dormir ou trabalhar direito. E Deus transformou isso numa praga. Então, do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 8 de Êxodo, ali marca o segundo encontro e a ameaça. O segundo encontro é de Moisés e Arão com o Faraó. O primeiro encontro transformou o Nilo em sangue. Aqui agora é o segundo encontro. O texto inicia dizendo: Chega-te ao Faraó. Então, na segunda praga, de cada sessão que Moisés e Arão levou ali, eles encontraram ali Faraó novamente. Lógico, a Bíblia não identifica o local e o horário, mas eles foram até onde Faraó estava. E
a intenção era para deixar o povo ir, para deixar o povo sair. Então sempre o resultado, aliás, sempre ressaltado por Deus, é que ele requer de Faraó o que ele requer, o que é que Deus queria de Faraó. E o que ele requer de Faraó, ele mostra que a base do juízo ali é a desobediência. Então, mais uma vez aqui, Deus está mostrando que a base do juízo é a desobediência. Ele estava sendo julgado por sua própria culpa. Faraó estava sendo julgado pela sua própria culpa. Assim também como nós somos julgados pela nossa própria culpa em algumas situações. Aí nesse versículo 4, vem a apresentação do castigo com as rãs. Ou seja, castigarei com rãs. Então essa segunda praga era uma invasão de rãs. Mas aí vem a pergunta, por que rãs? Ou seja, assim como a primeira praga, e em todas as pragas, Deus está condenando algo específico em relação ao Egito. E devemos sempre lembrar que Deus está derrotando os deuses do Egito. Tem um escritor bem interessante que é o James Boyce. Ele escreve o seguinte: se quisermos entender toda a importância dessa praga, precisamos reconhecer que havia uma deusa do Egito envolvida no juízo, a deusa Heket, sempre representada com uma cabeça e muitas vezes a cabeça e o corpo de uma rã. Ou seja, já que Heket era encarnada por uma rã, a rã era sagrada no Egito. Ela não podia ser morta, de modo que não havia nada que os egípcios pudessem fazer contra essa proliferação irônica dessa deusa. Então foram obrigados a odiar os símbolos de sua adoração, mas não podia matá-los. E quando as rãs morreram, seus corpos em decomposição devem ter transformado as cidades e as regiões rurais num horror fedorento, cheiro de morte. Então, quando nós lemos ali o enunciado da praga, foi em abundância, uma abundância de rãs. As rãs vieram em tal quantidade que invadiram cada lugar do Egito. Até mesmo os quartos, os fornos, as amassadeiras. Quando eles iam cozinhar e pegavam uma panela, tinha rã lá dentro. Quando iam se deitar para dormir, tinha rã debaixo dos cobertores. Quando iam ao banheiro, estava infestado de rã. Quando iam deitar nas redes, estava infestado. Não havia paz. O incômodo era grande. Era muito estresse. Não conseguiam dormir, nem andar normalmente, sem que pisassem em rãs. O rei, o faraó, ficou exposto porque ele também foi atingido. E ele foi atingido como um homem comum e não como um Deus que ele achava que era. Então o faraó teve seu quarto invadido por rãs, não podia fazer nada. Eu acho interessante o que Spurgeon fala acerca disso, né? Ele diz assim como o Deus verdadeiro está presente por toda parte à nossa volta, nos nossos quartos e nas nossas ruas, assim Faraó encontrará todos os lugares cheios daquilo que ele decidiu chamar de Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes aquilo que nós chamamos de Deus invade a nossa vida e substitui o lugar do verdadeiro Deus na nossa vida. Do versículo 5 ao 7 do capítulo 8 de Êxodo, fala sobre o castigo e a resposta incoerente dos magos. É interessante observar que, mais uma vez, o alvo é o rio. Detalhe. É do rio e das lagoas que brotam as rãs. Deus está enfatizando algo, que é a base da subsistência. Aquilo de que mais eles precisavam se voltaram contra ele. Mas o detalhe aqui interessante é sobre os magos. Os magos fizeram o mesmo. Os magos não tinham poder para interromper o juízo de Deus. Então, ao invés de fazer as rãs desaparecerem, eles fizeram aparecer ainda mais. Ou seja, o poder de Deus foi amplificado. O orgulho, nós temos que ter muito cuidado nessa situação aqui, porque o orgulho faz com que
O que importa é que faça algo parecer ter razão. De vez em quando eu conversando com a minha esposa, a Rosana, tem pessoas que se envolvem em brigas de trânsito, tanto aquilo, e acabam morrendo com razão. Aqui, o orgulho faz com que o que importa é que eles façam algo para parecer que tem razão, mas eles não conseguem interromper o juízo de Deus. Eles não conseguem interromper a vontade de Deus que prevalece. Não importa o que seja. Para alguns diz assim, importa é que eu tenha uma resposta. Então o sinal que eles fizeram para responder ao juízo de Deus só contribuiu ainda mais para o tormento, porque aumentou ainda mais a quantidade de rãs. Ou seja, as rãs se multiplicaram. Do que adiantou? Então essa é o sinal da insensatez humana. E Faraó percebeu que isso não fazia muito sentido, então ele não se impressionou com a magia dos seus magos, que em vez de interromper o juízo de Deus, amplificou ainda mais. E do versículo 8 ao 11, do capítulo 8 de Êxodo, fala sobre o pedido de oração do iníquo. Né? E ali diz, rogai ao Senhor, bem na Bíblia. Né? Então Faraó, atormentado pela praga, e vendo que resta muito o que fazer, ele pede a Moisés que orem a Deus em favor dele. Eu acho interessante um artigo do Philip Ryken que ele diz assim: muitas pessoas desesperadas têm chamado um pastor sem intenção de realmente clamar a Deus. Então esse é um pedido notável, segue ele dizendo, porque mostra que Faraó havia aprendido sobre os caminhos de Deus. Para começar, ele havia aprendido o nome de Deus. Faraó havia aprendido também algo sobre o poder de Deus. A razão pela qual ele havia convocado Moisés e Arão era porque ele sabia que essa praga era um milagre divino. E o Philip Hayek continua dizendo, o que tudo isso mostra é quanto uma pessoa, né, ela pode aprender sobre Deus sem jamais ir a Ele em busca de salvação, de proteção. Faraó sabia que o Deus que Moisés representava era o Deus Criador, era juiz. Ele reconheceu o poder do nome do Deus que Moisés acreditava e representava, e que esse Deus poderia atender às orações. Mas ele não conhecia o Deus de Moisés como Deus salvador, restaurador, como o Senhor de todas as coisas. Tanto é que ele não conseguia orar a esse Deus pessoalmente. Ele teve de pedir que Moisés e Arão fizessem a oração por ele. E ele também fez um pedido errado. Em vez de pedir que Deus retirasse dele os seus pecados, ele pediu que Deus retirasse dele as rãs. Faraó queria alívio do castigo pelos seus pecados sem estar disposto a se arrepender do pecado em si, como muitas pessoas hoje. Querem alívio das consequências em relação às suas decisões, mas não querem se arrepender e não tomar mais decisões semelhantes àquelas. Spurgeon, ele diz o seguinte: há uma medida de fé que serve para aumentar a condenação de um homem, já que ele deveria saber que, se aquilo que ele crê é verdade, então a coisa certa a fazer é orar pessoalmente. Teria sido um sinal maravilhoso se Faraó tivesse dito: junte-se a mim, Moisés e Arão, enquanto eu oro a Javé, para que ele retire de mim as rãs. Mas foi o contrário. Ele tinha apenas uma fé condenadora, que se contentava com a oração dos outros homens. Parece os dias de hoje, as pessoas que pedem oração, mas elas mesmas não oram. As pessoas que pedem uma palavra, mas ela mesma não busca. Ela não busca uma palavra. E ainda nesse versículo, né, quando o Faraó fala a Moisés para pedir oração, Moisés fala para ele: dize-me quando. Então Moisés permitiu que Faraó decidisse quando ele deveria orar para que as rãs
fosse embora. E isso foi o quê? Uma demonstração de confiança no poder de Deus. Uma declaração pública de fé que Deus poderia mudar a situação a qualquer hora. E também uma ênfase, né, sobre a responsabilidade de Faraó. Por isso que Moisés falou para ele, me diga quando. Assuma um compromisso, assuma uma responsabilidade. Ou seja, só depende de você, Faraó. O fim da praga foi um milagre, assim como o início dela. E ficou claro ali, em meio a isso tudo que aconteceu, o pedido de oração, a cessação, que era para deixar claro que o Senhor é Deus. E o Deus que Moisés servia era Senhor sobre todas as coisas. Então nós precisamos saber, e para que fique claro também, e ficou claro para Faraó, que a oração de Moisés, né, por aquele ímpio era uma oração para a glória de Deus. Para que ficasse evidente o poder absoluto de Deus. Esse era o grande propósito de tudo. Qual era o grande propósito? Deus estava sendo glorificado. E nos últimos 3 versículos, versículos 12, 13, 14 e 15, os últimos 4 ali do capítulo 8 de Êxodo, fala sobre as consequências do juízo e também mostra o espírito de um homem inconsequente. O detalhe interessante é que a terra cheirou mal. O juízo se esticou para além da praga em si. Como na primeira praga o rio cheirou mal por causa dos peixes, na primeira praga do sangue do Nilo, quando a praga cessou, os peixes estavam mortos e cheirava mal. Aqui, depois da morte das rãs, toda a nação cheirou mal. Ou seja, o efeito prolongado de um juízo que passou. Sabe aquele período pós-guerra? Mesma coisa. Então você talvez esteja provando hoje dos efeitos de coisas que já existem, que não existem mais. Coisas que aconteceram lá atrás, que as consequências ainda estão no nosso meio. Ainda estão próximo de você. Isso serve para nos ensinar, então devemos aprender com isso. A pensar nas consequências das escolhas que fazemos e do efeito a longo prazo das decisões que tomamos. Isso nos ensina a olharmos sempre para o futuro, para frente. E Faraó viu que havia alívio. Então o Faraó, quando ele viu que havia alívio, aliviou-se a situação, então ele demonstra ao final que seu interesse não era ser perdoado e se reconciliar com Deus. Ele não se arrependeu do seu pecado. Então quando veio o alívio, a praga cessou, ele voltou à sua rebeldia. Ele mostrou sua situação de desobediente. É como aquela pessoa que só procura a igreja em momentos difíceis. Quando as coisas melhoram, ela desaparece. Porque o que lhe interessa é que as rãs desapareçam e não os seus pecados, suas culpas. No Salmo 78, para nós finalizarmos aqui, versículo 34 ao 37, diz assim: quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Então lembre-se que Deus é justo com toda a sua misericórdia e paciência. Ele permanece santo e não aceita o pecado. Ama o pecador. Então nós não devemos brincar com Deus, mas nós devemos temê-lo, lembrando dos seus juízos. Então, para nós que somos crentes, nós não precisamos temer a Deus como Faraó, porque Faraó era ímpio e seu medo era apenas passageiro e servil.
mas nós devemos temer a Deus como seu filho. Filho que leva a sério e que acredita no que ele diz como pai. Então, se nós o conhecemos de verdade, se você conhece de verdade, sabe que não deve temê-lo e brincar com aquilo que é tão precioso, que é o nome do nosso Deus. O relacionamento do seu povo, a adoração de seu povo, o caminhar do seu povo, se for sempre ao lado desse Deus, vai ser glórias sobre glórias. Ou seja, o que é que nos importa aqui? É uma vida dedicada a esse Deus. É uma vida de devoção, de busca, de reverência, sendo fiel a tudo aquilo que Ele diz que nós podemos fazer. Amém? E a oração é uma das formas de demonstrarmos amor e temor a Deus. Não devemos nos contentar em impedir que os outros orem por nós. Apesar de ser nosso dever de orar um pelos outros, como se faz nas reuniões, nas casas, por exemplo. Mas nossa maior responsabilidade é nós orarmos por nós mesmos. Amar ao próximo como a ti mesmo. A oração é a grande expressão de relacionamento íntimo com Deus. E se você ora, você é íntimo com Deus. Se você não ora, você não tem relacionamento com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Derrame bênçãos sobre a tua vida, bênçãos incontáveis. Deus abençoe, pastor Marcos, toda a sua família, o seu dia. Tenha paz que vem do alto. Que Deus te abençoe. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.